meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Amém. É uma palavra que nós, a grande maioria de nós, conhecemos. É uma palavra que faz parte das muitas, e aproveito até para dizer às nossas visitas que têm nas suas pastas o Evangelho de João, precisamente numa outra tradução que não esta, uma tradução chamada Bíblia para Todos, em português contemporâneo, uma tradução recente feita para português de Portugal. Então poderão ler uma vez mais este, como ler todos os restantes capítulos do Evangelho de João, no propósito, no sentido de que tudo aquilo que foi escrito neste Evangelho é para que nós creiamos que Jesus, Ele é efetivamente o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, e para que, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. E a palavra de Deus, ela verdadeiramente é uma palavra que nos vivifica, é uma palavra que nos transmite vida, é uma palavra que nos comunica esperança, é uma palavra que nos transmite amor, como esta palavra que nós temos lido neste capítulo 15 do Evangelho de João, e que traduz as palavras, ou que no fundo condensa, que nos comunica aquilo que Jesus Cristo pela primeira vez Ele falou aos seus discípulos. E obviamente nós temos que começar necessariamente pelo princípio. Não será possível nós acompanharmos todo o texto até à sua parte final, mas também há uma situação que eu creio que muitas das vezes nós complicamos, ou seja, eu também acho que partilho um bocadinho essa situação de um certo complicómetro interior, que é a situação de nós pensarmos que nós é que vamos em socorro da palavra para a tornar acessível, quando na realidade Deus precisa bem pouco da nossa ajuda para a tornar acessível. Aquilo que nós precisamos é que o nosso coração adira. Eu não estou a dizer que o ministério da palavra não é importante, eu não estou a dizer que a explicação da palavra ela não faz parte dos ministérios e não faz parte do plano e do propósito de Deus, mas eu tenho ouvido muitas histórias reais, histórias verdadeiras de pessoas que não
tinham por perto ninguém que lhes pudesse explicar, e eles tomaram a palavra de Deus e estavam bem longe até em outras tradições ou em tradições muito distintas em termos religiosos, mas ao lerem a palavra de Deus e lerem-na com avidez e com sofreguidão, eles já experimentaram na sua vida o poder de Deus. E na realidade, mais importante do que tudo, neste texto, como em todos os outros textos, não é apenas que nós ouçamos, não é apenas que nós tenhamos um conhecimento através de termos ouvido o proferir da palavra e a leitura da palavra, mas que experimentemos em nós a realidade da própria palavra. E quando nós, no início desta palavra, nós encontramos Jesus Cristo a dizer: eu sou a videira verdadeira. A realidade é que, através de uma metáfora, através de uma imagem, através de uma ilustração, Jesus Cristo, Ele nos mostra, em primeiro lugar, pelo menos numa primeira leitura para mim, em primeiro lugar, Ele nos mostra a proximidade dEle em relação à nossa própria realidade. Se nós tivéssemos lido, obviamente que isso não poderia acontecer, porque tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus está lá porque é mesmo assim, porque essa é a intenção daquele que é sábio, daquele que entende, daquele que percebe, daquele que sabe como é que as coisas elas realmente são, e por isso ele não condiciona, ele apresenta as coisas na sua própria realidade. Talvez ele poderia dizer que era uma constelação, que ele era um cometa, que ele era uma energia lá de uma fonte longínqua no universo, mas Jesus Cristo, ele não diz isso. Ele diz àqueles que estavam habituados a lidar com a terra, que conheciam a realidade daquilo que tinha a ver com a agricultura, ele podia dizer para eles: eu sou a videira verdadeira. E neste sentido, nós que somos também um país que somos de alguma forma muito ricos neste aspecto, não é para nós novidade quando nós falamos acerca desta linguagem, e não estamos a falar de uma linguagem terrena, estamos a falar de uma dimensão espiritual. E Jesus Cristo, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E que nesta manhã cada um de nós possa reparar nisto com uma atenção especial, de tal forma que esta realidade se torne parte da nossa própria vida, julgando nós que na realidade Jesus Cristo, Ele é aquele que veio até nós para nos dar a conhecer essa dimensão de uma vida que de outra forma nós não poderíamos alcançar, a não ser através da sua presença entre nós. Eu sou a videira verdadeira. E ele acrescenta: e o meu pai é o agricultor. Então nós estamos bem fornecidos, é a única expressão que me ocorreu, que não é a melhor, mas nós estamos bem apoiados. Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para o plano, para o propósito e para a intenção de Deus. Talvez, como eu disse anteriormente, e isso tem sido alguma coisa que me tem despertado neste texto, nós estaríamos à espera, quando nós ouvimos a expressão eu sou, que nós estivéssemos a ouvir, digamos, uma declaração que tivesse a ver com uma transcendência até para nós difícil de alcançar. Às vezes aquilo que nós esperávamos era que de facto Deus nos desse uma revelação que fosse tão excelsa que nós não teríamos sequer capacidade para conseguir alcançá-la. Porque o eu sou, soa-nos àquilo que Moisés ele ouviu quando Deus, através da sarça ardente, se lhe manifestou, e quando Moisés ele lhe pediu qual era o nome de Deus para que pudesse referi-lo àqueles a quem ele estava a ser enviado no Egito, Deus ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E neste texto aquilo que nós encontramos é que este eu sou, e talvez nós que vivemos na cultura ocidental, que vivemos em Portugal, que vivemos na Europa, talvez quando nós ouvimos esta palavra eu sou, nós talvez não nos referimos a ela, nem a apreendemos com o sentido profundo que ela tinha no contexto judaico e que ela tem no contexto da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas muitas das vezes, porque ela aqui, tanto na palavra de Deus, ela se refere àquele que é a origem de todas as coisas. Aquele que está antes de tudo mais. Aquele que está antes do princípio, conforme a palavra de Deus diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o eu sou, aquele que tem todo o poder, aquele que não conhece limites, aquele que é omnisciente, aquele que é onipotente, aquele que é omnipresente. Mas de uma forma estranha, eu fico a pensar um bocadinho o que é que os judeus teriam pensado, como em outras situações, quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele se referiu a si próprio como eu sou a porta.
ou quando Jesus Cristo ele se referiu a si próprio como eu sou a luz do mundo, ou como ele se referiu em outras circunstâncias dizendo eu sou a água, e falando das coisas básicas, das coisas essenciais, de tal maneira como nós não pensássemos de Deus, é algo muito distante, inacessível, inalcançável e que não tem a ver com a nossa realidade. Mas aqui nós encontramos isso traduzido e Jesus Cristo ele não se limita a falar de si próprio, mas ele fala do próprio Pai nestes termos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, significa que há por aí muitas pretensas videiras. É que nós devemos ter cuidado com as videiras. Nós devemos ter cuidado com a natureza delas. Quem percebe de vinicultura talvez pudesse se exprimir mais do que eu a este respeito, mas nós temos boas castas. Mas no sentido espiritual nós podemos dizer que a melhor e a única é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é a videira, mas Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira autêntica, Ele é a videira genuína. E o seu Pai é o agricultor. E de seguida ele diz, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E durante este mês nós estamos a falar acerca de crescer e de amadurecer em Deus. E neste contexto da palavra de Deus, aquilo que este texto procura traduzir para nós é que a intenção de Deus não é que nós vivamos isolados. Muitas das vezes nós temos uma expressão que conhecemos talvez melhor, que nós não somos uma ilha. Nós não vivemos, e o Jegas já há bocado estava a falar precisamente acerca de que nós, e eu gostei da expressão deles, nós somos comunhão. E gostei muito de Jegas. Porque nós não somos chamados para viver em, mas somos chamados para sermos comunhão. E este texto fala-nos precisamente disto. Mas esta comunhão, que é uma comunhão que se manifesta também uns com os outros, é uma comunhão que tem a ver com a nossa relação, antes de tudo mais, com Deus. E aquilo que a nossa irmã Hermínia disse logo no início a respeito da Guiné, aquilo que o Jegas disse também, aquilo que aconteceu no tempo do louvor, tem tudo a ver com isto e com esta realidade. A realidade é que a vida de Deus tem a ver com aquilo que nós vivemos aqui e agora. Tem a ver com aquilo que nós vivemos no tempo presente. Projeta-se por toda a eternidade. Tem a ver com uma eternidade gloriosa que nós esperamos com grande expectativa. Mas tem a ver com a realidade que nós vivemos aqui nesta terra. Porque quando Deus ele fala acerca de si próprio, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E diz que aquele que não estando nele, ele o corta. Eu fico assustado. Eu fico a pensar, e é um texto de alguma forma, embora eu de alguma maneira procure... eu vou usar uma expressão, vocês não fiquem chocados, está bem? Procuro fugir com o rabo à seringa. Eu procuro esquivar-me, porque parece que o texto, ele logo de início se torna... E a tendência, mas é outra situação que eu constato, é que normalmente a nossa tendência é ficarmos presos ao ramo que não dá fruto, e esquecermos o que diz depois no mesmo versículo, que diz que e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Devemos terem atenção que nós não devemos ser ramos que não deem fruto. E nós temos de alguma forma todas as condições para darmos fruto. E algumas vezes a nossa realidade é que nós somos, e eu vou colocar isto obviamente dentro do devido contexto, eu pelo menos sou um bocadinho assim, mas eu não quero ser modelo precisamente ou particularmente no pior aspecto. É que muitas das vezes nós somos muito complicados ou somos muito exigentes, ou não é exigentes o termo, nós somos muito difíceis de perceber as qualidades daquilo que há na nossa vida. Somos muito mais propensos a vermos os defeitos que há em nós do que vermos as qualidades que Deus já plantou em nós. Ou seja, mais rapidamente nós reparamos, e isso não acontece em primeiro lugar em nós. Nós somos muito mais rápidos a ver os defeitos e os problemas e as dificuldades e as situações menos corretas na vida dos outros do que antes de tudo mais nós vermos as qualidades que nós encontramos na sua própria vida. E de alguma forma Jesus Cristo, Ele não ignora
que pode acontecer que alguém seja um ramo que não está a dar fruto e por causa disso ele se é cortado. Mas quando Jesus ele fala acerca de ser cortado, e eu gostei uma vez mais muito de uma expressão que o Jegas utilizou, que é que na igreja nós não temos despedimentos. Ninguém é despedido na igreja. E não é. Deus não tem essa vontade. E nós também não temos. O que nós queremos, algumas vezes, porque a pessoa, ela se afasta de Deus, mas não é porque Deus a despede, é porque ela se despede. Agora, o interessante é que quando alguém se despede, como aconteceu com o filho pródigo, o pai, ele fica na curva do caminho, à espera que aquele que se despediu, e se despediu com tristeza no coração do pai, e porventura com cheio de ilusões no seu próprio coração, ele possa cair em si e ele possa retornar, e o Pai está de braços abertos para o receber, e nós também como igreja estamos de braços abertos para o receber. Na realidade há esse risco, mas aquilo que nós devemos reparar é que há fruto que nós produzimos e que devemos cuidar e que devemos estar ligados à videira. E se nós estamos ligados à videira, porque é apenas isso que nós encontramos na passagem que segue, ou seja, Jesus Cristo no versículo 3, ele acaba depois por dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, isso deve nos deixar cheios de contentamento. Ele disse isso aos discípulos, mas diz isso a nós também nesta manhã aqui, neste lugar. Nós já estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido e pela palavra de Deus. E devemos desejar ser limpos cada vez mais, ouvindo a palavra de Deus. Não apenas ouvindo a palavra de Deus na casa de oração, mas escutando a palavra de Deus na nossa própria casa, lendo a palavra de Deus, porque quanto mais nós estivermos limpos, mais fruto nós vamos dar. Quanto mais limpos nós tivermos, mais fruto nós vamos dar. E quanto mais fruto nós damos, olha, quanto mais fruto como igreja nós damos, mais os guineenses vão ser abençoados. Quanto mais limpos nós tivermos, mais as nossas famílias vão ser abençoadas. Quanto mais limpos nós tivermos, mais os nossos filhos eles vão ser abençoados. Quanto mais nós estivermos limpos, mais os nossos pais eles vão ser abençoados. Devemos desejar intimamente esta limpeza que Deus produz na nossa própria vida. Algumas vezes custa, algumas vezes dói. Algumas vezes eu não quero colocar demasiadamente o acento, porque Deus, Ele é o Senhor e Ele sabe o que faz e como faz. Eu não quero pintar aqui o quadro de que na situação nós temos, podíamos colocar aqui a situação da tosquia, mas acho que a tosquia ela não custa nada aos animais. Mas não estamos aqui a falar de uma situação que seja uma incisão que provoque dor. Nós estamos aqui a falar de um trabalho que Deus faz para nos aliviar de tudo aquilo que não produz fruto, e aquilo que não produz fruto é uma carga na nossa própria vida. Na medida em que nós somos limpos, nós somos tornados cada vez mais a bênção que Deus quer que nós sejamos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra de Deus, ela continua dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. E de alguma forma, um bocadinho mais adiante, nós encontramos esclarecimento acerca desta ilustração, acerca desta metáfora da videira, do agricultor e de nós como ramos estarmos ligados à videira. E nesta manhã, aquilo apenas para o qual nós, de alguma forma, podemos ser uma vez mais despertados e chamados à atenção, é para a realidade de que nós, na videira, nós vamos dar fruto. Na videira nós estamos no lugar adequado. Na videira nós estamos a receber a seiva de que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. E o importante é que cada um de nós nesta manhã possa exultar, possa glorificar, possa louvar, possa adorar, porque nós fazemos parte da videira que é Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós como ramos fazemos parte dessa videira. E eu uma vez ouvi uma expressão que eu não resisto a referi-la e a citá-la. É que nunca ninguém passou por uma vinha e ouviu uma vinha a gemer para dar fruto. Ela dá fruto sem gemidos. Não é preciso nós estarmos a esforçar, e muitas das vezes o nosso problema é precisamente nós. Eu não estou a dizer que nós não temos que colocar a nossa vontade, mas temos que colocar a nossa vontade antes de tudo mais na ligação, de estarmos ligados à videira, de fazermos parte da videira,
de podermos diante de Deus dizer: Senhor, eu quero estar ligado a Ti, porque eu quero receber da Tua parte a seiva de que eu necessito para poder viver a minha própria vida. Porque nós não podemos viver independentes da videira. Não podemos viver à margem da videira, no reino de Deus, para nós produzirmos fruto em todos os sentidos da nossa vida. Seja em termos da igreja, seja em termos da nossa família, seja em termos do nosso local de trabalho. Para nós produzirmos fruto, nós temos que estar ligados à videira. E nesta manhã, o apelo de Deus, para que nós possamos de alguma forma constatar a nossa relação, a nossa intimidade, o nós estarmos ligados nessa videira da qual nós podemos receber a seiva com abundância para nós produzirmos fruto, porque essa é a vontade do nosso Pai, porque essa é a vontade do agricultor, porque essa também é a natureza da videira, que nós possamos dar muito fruto através da nossa vida, que nós possamos crescer nesse fruto que traz glória ao nome do nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela desenvolve a realidade desse fruto na continuidade deste texto que nós vamos continuar a ler e que diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E reparemos nesta declaração que é tão importante, porque sem mim, nada podeis fazer. Quando eu uma vez mais li este texto e depois pensei neste texto, eu fiquei a pensar que Jesus, ele é muito radical, particularmente com o nosso sentido de autonomia. Nós achamos que somos capazes. Algumas vezes até ficamos a pensar, mas porquê que... Não sei, nem vou acrescentar muito essa situação. Parece que nós somos alguém mais ou menos diminuído. Mas não é essa a situação. É que Deus, ele sabe que nós, por nós próprios, até podemos fazer alguma coisa, mas que é transitório, é passageiro. Passa. Vai-se. Nem aquece nem arrefece, é isso mesmo, pastor Álvaro. Agora, no sentido do reino, no sentido daquilo que é o plano e o propósito de Deus, sem Ele, nós nada podemos fazer. E esta é a atitude mais correta e mais adequada. A atitude da humildade diante de Deus, de dizermos: Senhor, sem Ti, eu nada posso fazer. Mas podermos também dizer: mas contigo eu posso todas as coisas. Se nós permanecermos nele, sem Ele. E algumas vezes nós ficamos, deixem-me passar até inclusivamente esta observação. Algumas vezes nós ficamos alarmados ou ficamos admirados porque nós não estamos a conseguir fazer aquilo que nós gostaríamos de conseguir fazer. Talvez o que nós precisamos de rever é se nós estamos efetivamente ligados e estamos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos dentro da sua vontade, porque sem Ele não nos deve causar admiração que nós não consigamos fazer nada. Mas com Ele nós vamos conseguir. E quero-vos dizer que algumas vezes naquilo que nós vamos conseguir, talvez até nem vemos o nosso fruto imediato. Há bocado eu queria ter dito isso e não disse. Algumas vezes nós olhamos, vemos, contemplamos e parece que nós não vemos nada assim de muito extraordinário. Nós não contemplamos alguma coisa que nós de alguma maneira gostaríamos de ver e até gostaríamos que os outros reparassem. Mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele vê e que Deus, Ele repara e que Deus, Ele conhece. Eu gosto muito de uma ilustração do Philip Yancey a respeito de alguém que alguém podia dizer a respeito de alguma pessoa que ela ainda tinha este defeito, aquele defeito, outro defeito, e ainda fazia isto, ainda fazia aquilo, e ele depois dizia assim: mas nós devíamos pensar, e se ela nunca tivesse conhecido Jesus, o que é que ela seria? Ela seria porventura bem pior. E quando eu estava a vir para aqui, houve um texto que eu gosto muito, e aqui uma vez mais ele bateu na minha mente e no meu coração, que é: aquele que em vós começou a boa obra, ela terminará, ela concluirá até ao dia de Cristo Jesus. E o texto da palavra de Deus, ele continua dizendo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui está um texto complicado, ok? Porque algumas vezes nós nos agarramos a ele de tal maneira dizendo: não, agora eu vou pedir a Deus que me dê uma sorte grande ou que me dê $1 milhão e portanto eu vou pedir e Ele vai-me dar.
mas Ele dá-me de acordo com a realidade de eu estar ligado à videira. Cuidado, porque a relação que eu tenho com a videira, estar na videira, tem a ver com a natureza daquilo que são os desejos, daquilo que são os propósitos, daquilo que é a nossa intenção, daquilo que é o nosso plano. E algumas vezes pode até parecer que Deus ele pode ser demorado, ou algumas vezes até pode parecer que Deus ele não nos dá logo imediatamente, ou não nos dá até aqui nesta terra. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus a respeito dessa realidade. Mas nós podemos ter confiança neste texto da palavra de Deus, que nós, se pedirmos alguma coisa permanecendo nele, nós vamos receber. E depois diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. A glória de Deus tem a ver com o fruto que nós damos. E continua dizendo: e assim vos tornareis meus discípulos. E nós não temos muito tempo para ir muito mais longe, mas eu gostaria de rematar com estes pensamentos acerca do amor, que é o fruto por excelência que nós podemos encontrar na vida de cada um de nós e do qual este mundo está tão carenciado. A palavra de Deus, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Esta é a realidade do que significa estar na videira, porque estar na videira significa estar no amor de Jesus, no amor que Ele nos tem, no amor que nós podemos ter para com Ele, no amor que o Pai tem para com a pessoa de Jesus Cristo e manifestou a Ele, e também no amor que nós podemos ter uns para com os outros, dizendo ainda: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A realidade é que o amor, muitas das vezes nós temos uma compreensão do amor em termos da palavra de Deus muito, não é romântica, porque eu acho que se fosse romântica tinha a ver com isto, porque não é romantismo, é assim uma coisa assim em termos abstratos, ou seja, é amar, mas viver de qualquer maneira, é amar e apenas buscar o seu próprio interesse. E se tivéssemos tempo, poderíamos ler 1 Coríntios no capítulo 13, e iríamos verificar como é distinto o amor que nós encontramos na palavra do Senhor. Mas, na realidade, o amor que tem a ver com o amor que nós temos para com Deus e o amor que Jesus Cristo Ele manifestou teve a ver com a obediência e com a nossa obediência também em relação a Ele, fazendo aquela que é a sua vontade, e nós manifestamos esse amor quando vivemos dentro daquela que é a vontade de Deus e observamos os seus mandamentos para a sua vida. E eu vou dizendo sempre que termino logo a seguir, mas vamos ainda a este versículo a seguir, que é tão importante, particularmente em determinados momentos na nossa vida. Este versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Deus deseja que nós sejamos um povo alegre. Muitas das vezes não é fácil a alegria. Eu sei do que é que estou a falar. Mas interiormente nós podemos experimentar o gozo de Deus. Não é a alegria fácil dos divertimentos. É aquela alegria daquela presença de Deus em nós que nos traz paz, que nos traz contentamento, nos traz a certeza de que se Ele é por nós, quem será contra nós? E a vontade de Deus, por isso nós devemos crescer e amadurecer em Deus, é que o seu gozo em nós seja completo. Deus conhece nesta manhã como é que está o coração de cada um de nós, como é que cada um de nós se sente. Embora este gozo de Deus não é apenas um sentimento, é uma realidade espiritual que nós desfrutamos na nossa própria vida. A realidade é que se nós estivermos ligados à videira, nesta manhã vamos dizer: Deus, eu quero estar bem ligado a Ti. Não apenas estar ligado por um pequeno contacto, eu quero estar ligado na totalidade. Não quero ser um ramo que está como que partido, como que quase pendurado do tronco da videira. Mas nós estamos verdadeiramente ligados a Ele, ligados à cepa da videira e a receber dele aquela seiva que alimenta-nos interiormente, para nós vivermos como Deus quer que nós vivamos, sabendo que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas. E que Ele limpa os ramos para que nós possamos dar mais fruto ainda. E como Ele nos amou, nós o podemos amar e também nos podemos amar uns aos outros. E que Ele nos disse tudo isto
para que o seu gozo permaneça em nós e o seu gozo ele seja completo nas nossas vidas. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém. Muito obrigado, Samuel. Vou chamar a Esther porque nós vamos ter o retiro de casais agora no fim de semana que vem. Aqueles que não se inscreveram, olha, tentem manipulá-la agora à porta. Pode ser que ainda ela deixe cair assim uma bênção de alguma desistência que tenha havido, que a gente preferia que não houvesse, não é? Mas a gente vai-lhes dar... Não, vocês podem subir, vocês vão se portar bem, eu é que me posso portar mal. É ou não é? Então vá. Bom dia a todos. A verdade é que nós temos os croquis para dar a todos os casais. Gostaríamos de receber a vossa presença no hotel entre as 9h30 e as 10 da manhã, lá na praia de Vieira de Leiria. Gostaríamos também de saber se alguém precisa de boleia. Algumas pessoas precisavam, mas já não precisam, que já estão orientados. E se alguém tem boleias disponíveis para dar, vão dizer à Paula que ela tem a listagem e vai fazer chegar, organizando isso. Vamos estar no hotel no próximo fim de semana para celebrar a vida, para celebrar o amor num casamento que se renova a cada dia, porque o Dr. Samuel Antunes mandou-nos aqui já um vislumbrar do que se vai trabalhar lá no hotel. Celebrar a família, construindo uma família feliz e saudável. E agora precisamos de vos dar uma má notícia. A má notícia é que a piscina está em manutenção. Isso não afeta nada o nosso retiro. O nosso retiro está em alta fidelidade. E se tiver bom tempo, tem aquela praia maravilhosa com aquelas ondas enormes. e podem fazer andar lá, o sky surf e essas coisas. Mas olhem, também tenho uma boa notícia. No céu há um rio maravilhoso que sai do trono de Deus, é o Rio da Graça. Nós vamos poder nadar, vamos poder fazer surf, vamos poder fazer tudo naquele rio maravilhoso. Nós vamos esperar no Senhor e vamos ter essa bem-aventurança, porque a água não nos vai faltar. Portanto, os irmãos, façam o favor de contatar a Paula para as boleias disponíveis e para quem precisa de boleia. Paula. Ok, à partida eu creio que já quase toda a gente, se não toda a gente, terá feito pelo menos a entrega do sinal. Quem não fez, por algum motivo, por favor, fale connosco, porque nós damos o IBAN para vocês poderem fazer transferência ou paguem em dinheiro ainda hoje. Portanto, temos que resolver. Vocês sabem que nós temos que sinalizar os quartos, portanto, temos que ter isso de alguma forma garantido. Portanto, pedimos que quem vai, quem ainda não regularizou essa parte, que fale connosco, está bem? Boa viagem, cuidado, está bem? Ora, falta-nos só dar os parabéns aos aniversariantes. Como é que é? Quem é que teve durante esta semana o seu aniversário? Então, pode ser hoje. Se não, ok? Alguém ajuda aí na parte musical e na parte vocal de cantar os parabéns? Hã? Ora, olhem eles a acusarem-se. Devagarinho, devagarinho, estamos a crescer e a amadurecer. É ou não é? Já fez no dia 10. Pronto, mas não estava cá, a gente canta agora. Então vamos lá. Parabéns a você. Zé Carlos, pode ser? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe, que sejam muito felizes, nossos queridos irmãos, sejam muito felizes, com Deus ao seu lado, no longo porvir, que a vida lhes seja um
eterno sorrir. Ora, e agora à saída já sabem qual é o tratamento a dar, é ou não é? Estrafeguem-nos que eles merecem. Deus, obrigado por este tempo que aqui tivemos. Pai, obrigado pelo que nos falaste ao coração, Deus, através do louvor, através da Tua palavra profética, através da oração, Deus, através da Tua palavra, da explicação dela, Deus, através do testemunho, Pai, Deus, de tantas maneiras e através diretamente do Teu próprio Espírito. Obrigado pelas coisas que nos sagradaste ao coração, Deus, e ajuda-nos a tornarmos mais e mais sensíveis